Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoada de quarta-feira, 2 de julho de 2025. Estamos chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Para nós, irmãos, sempre uma alegria, eu não canso de falar isto, né? Sempre uma alegria estar com vocês a cada manhã, também pelo o YouTube, deixando aí uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua meditação. E porque nós entendemos e compreendemos que quando nós temos a palavra que orienta, a palavra que sustenta, a palavra que renova, a palavra que vivifica, faz toda a diferença nas nossas vidas. É por isso que a palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então levanta, vem nesta manhã e receba desta palavra para a sua vida neste tempo, no nome do Senhor Jesus, porque quando nós temos, irmãos, a palavra faz de toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós temos esta palavra, faz diferença na nossa casa, no meio da nossa família, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela só não traz libertação e sustento, mas também ela traz cura de dentro para fora. É aquilo que eu tenho sempre dito aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós precisamos é de conhecer. Não adianta você apenas ouvir, mas você precisa de conhecer, porque quando nós conhecemos, faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, o importante é nós conhecermos, porque se nós conhecermos, nós vamos continuar, prosseguir conhecendo o que? A verdade. E quem é a verdade? O Senhor, Ele é a verdade. Quando eu olho para João capítulo 8, e o versículo de número 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos conhecer para ser livre, para ser liberto. E falando em conhecer, quero convidar você já no início deste programa, estar conosco nesta quarta-feira, 9 da manhã, e também às 19h30, na Rua Indianópolis, número 2240. Você é o nosso convidado a estar conosco. Você que tem estado conosco ali nos cultos, você sempre será muito bem-vindo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, um ótimo dia. Este mês de julho nós teremos mais uma edição ali na Praça das Paineiras, mais um culto abençoado para mim e para você. Então você já vai se preparando para 12 de julho às 19h, 12 de julho às 19h, né? Você vai poder chegar, participar. É um culto rápido, é um culto objetivo, não é um culto demorado, aonde nós temos orado pela família, nós temos orado, irmãos, pela nossa cidade, e nós temos tido ali também a tenda da oração. Quantas pessoas que passaram por ali para deixar o nome para a oração, e eu quero dizer a você que passou por ali e deixou, né, no mês de junho, o nome desta pessoa, os nossos joelhos se dobram por eles, o nosso coração se inclina diante da presença desse Deus, para que Ele possa curar, sarar, libertar, tirar desse cativeiro, esse cativeiro das drogas, esse cativeiro dessa depressão, dessa crise de ansiedade. Então que hoje você possa posiciona na fé, posiciona dizendo que hoje será melhor do que ontem. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de liberar
palavras de bênçãos. Quando nós olhamos para a palavra de Ezequiel, capítulo 37, nós ouvimos essa palavra no culto de domingo, né, no capítulo 37, quando o Senhor disse para o profeta, pode acaso esses ossos reviver? E ele disse, tu sabes, Senhor, o Senhor sabe se pode. Então o Senhor disse, profetiza, e ele começou a profetizar, mediante aquilo que o Senhor dava a ele, ele profetizava. E a minha pergunta nesta manhã, que palavra que você tem lançado sobre a sua vida, a sua casa e sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho, sobre a sua empresa. Nós precisamos, irmãos, de abrir a nossa boca e liberar palavras de bênçãos, porque quando nós liberamos palavras de bênção, Deus é Deus que faz, Deus é Deus que opera, Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa ao nosso favor. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa nesta quarta-feira, 2 de julho de 2025. Quero te lembrar também que nesta quarta-feira nós temos culto no Santa Quitéria, ali, né, em Esmeraldas, nós temos culto em Santa Quitéria, Ibiá, Uberaba, também Ituiutaba, né, e ali, irmãos, em São Simão. Então você é o nosso convidado a estar conosco nesta quarta-feira, no nome do Senhor Jesus. Hoje Itapuirama tem aí o circo de oração, né, e você não pode perder, no nome do Senhor Jesus. Tem, né, reunião também abençoada ali, que o Senhor continue derramando sobre ti de uma maneira poderosa e maravilhosa, no nome do Senhor. Palavra nesta manhã está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, porque nós entendemos que a palavra, ela vai trazendo a mim e a você orientação em todo tempo e em todo momento. E aqui fala acerca da visita dos magos, né? A visita dos magos, né? Quando Jesus nasce em Belém. O que me chama a atenção é que os magos agora, chega essa grande comitiva em Belém, e a Bíblia disse que eles vão procurar Herodes, eles procuram o rei Herodes para saber onde estava o rei dos reis. Irmãos, isso aqui é tão tremendo que Herodes foi pego de surpresa. Herodes achava que ele era o rei, achava que ele estava acima de tudo, mas esses magos vêm lá de tão longe para dizer a Herodes que ele não era o rei sobre tudo. Então eles queriam o endereço. Aonde está? Aonde está? Eles fazem uma pergunta, né? Aonde está? Viemos, ouvimos a sua estrela. Outra coisa que Herodes não tinha uma estrela, mas o rei dos reis tinha uma estrela, né? Isso aqui é poderoso, porque nem Herodes sabia dessa estrela, mas quando os magos chegam, os magos contam uma boa nova, ou boas novas para Herodes. Primeira coisa que eles anunciam a Herodes dizendo, você não é o rei. A segunda coisa, você não tem uma estrela. Nós viemos, sabe, do Oriente para adorar. Nós não viemos para te adorar, Herodes. Nós viemos adorar o Rei dos Reis. Nós viemos sendo guiado pela estrela, aquela estrela que está brilhando, irmãos. E a Bíblia disse que isto deixou o coração de Herodes muito agitado. Não só Herodes, mas também toda Jerusalém, também os príncipes, os sacerdotes, eles ficaram ali, né, naquela pergunta, né, aonde então está este rei? E o que me chama a atenção é que eles disseram, olha, nós trouxemos ouro, né, e o ouro fala de quê? Realeza, né, porque era para um rei, então eles trouxeram ouro. Outra coisa, eles trouxeram, né, incenso, né, que é para a divindade. Outra coisa que me chama a atenção, que eles trouxeram mirra para o sacerdote. Então a gente vê, né, quem é Jesus. Ele é o rei que recebeu aquele
ouro, ele é divindade, irmãos, que recebeu, sabe, aquele incenso, e ele é, sabe, o sacerdote que recebeu, o sumo sacerdote que recebeu ali aquela mirra. Mas o que me chama a atenção, que Herodes não sabia, né, que dentro do seu reinado havia alguém maior do que ele. O que ele não sabia é que dentro do reinado dele tinha alguém que era escolhido, separado, que o que ele não sabia, que o Filho de Deus estava dentro do seu reinado. E por ele, irmãos, sentir tão ameaçado, ele abre um decreto. Qual decreto? As crianças de 2 anos para baixo serão executadas, né? Herodes teve um privilégio de ter o Filho de Deus dentro do seu reinado e não aproveitou esse privilégio, ele não aproveitou esta oportunidade. Eu e você temos o privilégio de saber que nós temos Jesus. Nós temos Jesus, irmãos, nas nossas vidas, nós temos Jesus que está à porta batendo, e ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, não basta você ouvir e não abrir a porta, você precisa de ouvir e também ter atitudes de abrir a porta. Quando eu e você ouvimos e abrimos a porta do nosso coração, a Bíblia disse que esse Jesus, ele entra, irmãos, sabe, ele vem cear conosco, ele vem ter comunhão conosco. A gente olha, né, Lucas capítulo 24, quando os discípulos estão indo para Emaús, mas no caminho de Emaús, Jesus entra para, né, falar com eles. Enquanto Jesus falava com eles, o coração deles ardiam, mas eles estavam tão preocupados com aquilo que estava acontecendo, que eles não conseguiram entender que era Jesus que estava ali caminhando com eles. E de repente você está como os discípulos, né, que estavam indo para Emaús, de estar ali, sabe, tão preocupados com as coisas que está acontecendo, que você não consegue entender, que você não consegue vê-lo, que você não consegue contemplá-lo. Mas a Bíblia diz que quando ele entra em Emaús e quando ele pega ali o pão que ele parte, ele está à mesa, e a mesa trouxe comunhão, e na mesa as escamas caíram dos olhos deles. Eu quero que você entenda que quando eu e você tem a verdadeira comunhão, irmãos, as escamas, elas caem dos nossos olhos. Então nesta manhã, esse Jesus que nasceu, esse Jesus que cresceu, esse Jesus, irmãos, ele quer estar em mim e em você. Ele quer que nós abrimos a porta do nosso coração. Não seremos, sabe, ignorantes como Herodes, que poderia ter aproveitado a oportunidade, mas não aproveitou. E eu termino essa palavra dizendo, aproveita a oportunidade chamada hoje, nesse 2 de julho de 2025. Deixa Jesus entrar, deixa ele fazer morada, porque quando ele entra, o ambiente é totalmente transformado e mudado, porque ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos orar? Vamos falar com este Deus que é tão tremendo, poderoso e maravilhoso. Pai, mais uma manhã nós estamos na tua presença, te louvando, te glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Nesta manhã eu quero apresentar ao Senhor cada casa, meu Deus, que está, meu Deus, aí conectados conosco, meu Deus, pela TV Vitoriosa, pelo YouTube. Senhor, eu quero declarar unção chegando e quebrando, Pai, todo jugo, despedaçando todo fardo de sobre cada vida, cada casa, cada família, porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que age de uma maneira poderosa a favor de cada pessoa. Cura o teu povo, sara, liberta, em nome do Senhor Jesus. Repreendemos as inflamações, as infecções, as dores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si. Nós abençoamos o teu povo com toda sorte
de bênçãos que há nos céus, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja sarado, no nome do Senhor Jesus. Tenha aí uma quarta-feira abençoadíssima, em nome do Senhor, e eu aguardo você às 9 ou às 19h30. Que a paz gloriosa do Senhor seja sobre ti, hoje e sempre.